bem-vindos à Quinta da Cholda. Gostava que nos acompanhassem nesta viagem da vida deste carvalho que está aqui atrás de nós. No fundo, esta quinta acaba por se integrar o seu centenário, estamos a comemorar 100 anos que entrou na família esta propriedade, e ela também faz a vida da própria família, faz a vida da gestão agrícola de todo este complexo. Nós começámos há cerca de 100 anos, onde normalmente estas propriedades eram olivais, eram vinhas de sequeiro, não havia regadio. A maioria das pessoas viviam nestas quintas, são quintas separadas das aldeias, mas elas próprias eram umas pequenas aldeias, porque tinham tudo para as pessoas poderem aqui viver, as pessoas eram autossuficientes, a quinta fornecia tudo às famílias e poucas coisas vinham. Para terem uma ideia, só vinha aqui de vez em quando uma carroça com um vendedor de petróleo, não havia eletricidade, de sal, de algum peixe seco, como o nosso famoso bacalhau. E era assim que estas quintas viviam. As famílias nasciam aqui, viviam aqui e morriam aqui em contacto com todo este ambiente agrícola, que era mais diverso, era mais pequenas corelas, propriedades pequenas, onde se fazia totalmente a agricultura, a pastorícia, havia gado, havia também a produção de hortícolas, de frutos secos, de favas, de feijão, grão, e as pessoas podiam estar internamente aqui, e por isso este ambiente familiar e de festa era muito conhecido das suas culturas hoje, está arraigado nos seus costumes, nos seus cantares. Porquê? Porque todos estes ambientes depois formavam as festas quando acabavam as culturas. E nós éramos visitados por pessoas, já nessa altura havia imigração, era uma imigração interna, que vinham da norte, vinham da zona da Beira, de Castelo Branco, vinham fazer as colheitas da azeitona. Toda esta região aqui eram olivais, que era preciso muita mão de obra, e as pessoas vinham e atravessavam grande parte do território para se instalar aqui durante 1 mês, 2 meses, e isso era muito interessante, porque aqui se criou também raízes para pessoas que vieram de outras regiões e hoje estão a viver aqui nas nossas aldeias. Portanto, a quinta desenvolveu sempre um trabalho agrícola muito forte. Ela também tinha algumas áreas florestais perto aqui da zona do Rio Tejo. Aqui nesta zona é a zona agrícola mais rica, com solos muito férteis, onde o clima é bastante ameno, onde podemos fazer uma agricultura quase todo o ano. Tanto no inverno havia alimento para os animais, havia a produção de batatas e, portanto, em todo o ano havia as culturas agrícolas. Claro que depois foi evoluindo, foi se desenvolvendo, até que chegámos aos anos 90, aos anos 80 do século passado, com a nossa adesão à comunidade. Eu vou dar aqui um salto grande, porque nos primeiros 60 anos, 50 anos, praticamente a agricultura foi permanentemente o mesmo modelo. Vinho e azeite alimentavam o grosso, com algum gado que fazia a pastorícia. Alguma floresta, como a cortiça, como os pinheiros, que faziam madeira, que toda a madeira utilizada era também produzida na quinta, portanto a quinta era praticamente autossuficiente e estava virada para dentro. E isso fazia com que a maioria do negócio fosse muito pequeno, só 2 ou 3 culturas é que eram vendidas, o resto era autossuficiência. Com a nossa integração na União Europeia começamos a ter aqui alguns desafios. Temos também a Revolução, que no fundo cortou muito a noção da eterna abundância de mão de obra. Começámos, a partir dos anos 70, a ter cada vez menos mão de obra, porque cada vez que lá está tínhamos que trazer pessoas de mais longe, e isso também fez com que nos anos 80, após acalmar aquele período revolucionário, foi decidido a nossa adesão à União Europeia nos anos 85, 86, e foi aí o grande revolução agrícola nesta quinta. Nessa altura começámos por retirar alguns olivais de sequeiro, eles já tinham gado,
e depois conseguimos ir transferindo as zonas de sequeiro para a zona de regadio. Isto é uma zona muito rica em água, o Vale do Tejo. Desde Lisboa até aqui atravessamos o maior vale agrícola do país. São cerca de 200 mil hectares de terra de primeira, onde na prática, no passado, não se utilizava a água. E não utilizando a água num clima mediterrâneo, tínhamos bastantes limitações de produção, porque as searas acabavam de produzir em maio, junho, os trigos, as cevadas, as aveias, as próprias pastagens dos animais diminuíam muito, porque o verão aqui não chove e, portanto, temos a necessidade de regar hoje para termos produção quando há calor. Portanto, aqui havia este problema do Mediterrâneo, que se produzia basicamente culturas baseadas em alguma água das chuvas, que depois acabavam na vinha ou no olival, que resistiam fortemente à capacidade de passar meses inteiros sem chuva. Por isso, quando nessa altura decidimos começar a fazer investimentos em regadio, foi realmente aí a grande transformação. Foi nessa altura que as pessoas deixaram de viver nestas quintas, a maioria das pessoas emigrou, saiu daqui, foi para as cidades, foi para as aldeias, e as quintas começaram a ter um problema gravíssimo de mão de obra. Por exemplo, o olival e a vinha, que eram todos manuais, foram começando a desaparecer exatamente por isso. E o que é que veio? Veio a industrialização da agricultura, veio uma recentrar dos nossos negócios, e aí foi aí que nasceu a cultura do milho, para esta quinta em especial, para outras culturas, outras quintas, o tomate, mesmo algumas hortícolas que aqui são feitas ao longo de todo o ano. E isso fez também com que a agricultura se modificasse muito. Portanto, à medida que fomos substituindo os olivais e as vinhas por culturas agrícolas de regadio, o regadio foi a grande diferença, porque nós temos por baixo todo este vale água em lençóis freáticos muito abundante, e por isso temos hoje capacidade, com essa água, fazer culturas de muito valor acrescentado, de culturas de muitas altas produções, que é no fundo aí que foi a transformação. A partir daí temos então os desafios da tecnologia, da eficiência. Toda a nossa adesão à União Europeia tem sido um esforço de recuperar o atraso que Portugal tinha, e por isso também esta quinta fez esse esforço, com a ajuda dos fundos estruturais, com a ajuda da investigação que foi feita ao longo de todo este período, onde havia cada vez mais necessidade de conhecimento, de inovação, de tecnologia, de novas culturas. Isso fez com que a quinta também começasse a perceber que ela sozinha não tinha capacidade de conhecimento e precisava era de importar conhecimento, trazer os melhores para o pé de nós, e foi isso. Nos anos 90, nos anos 2000, começou a fazer-se estas parcerias de investigação, e temos hoje uma quinta que, como vão ver, hoje está adaptada às necessidades mais complexas de uma agricultura que tem que ser produtiva, mas ao mesmo tempo tem que responder à conservação dos ecossistemas, não pode ser agressiva para o ambiente, tem que acorrer às necessidades das novas pessoas que querem vir para a agricultura, portanto, mais exigência, melhor qualidade de vida, e as pessoas têm que estar também disponíveis para virem fazer este exercício, que no fundo é sair das cidades onde as pessoas hoje têm, para vir trabalhar no campo. E continua a ser este o nosso papel: trazer conhecimento, trazer inovação, ser um local apelativo para os jovens virem trabalhar. Hoje o grande desafio será a reversão desta perda de agricultores que temos vindo a assistir nos últimos anos, porque a maioria das pessoas não é atraído por este modelo de negócios. E, portanto, aqui a nossa transformação também, por isso a investigação, por isso o desenvolvimento, por isso as novas tecnologias, são a forma de capturar
também jovens agrónomos, jovens informáticos, porque hoje a agricultura é uma indústria igualzinha às outras, só que se desenvolve a céu aberto. Por isso, mais conhecimento tem que ter, mais conhecimento académico precisamos, e esta parceria tem feito desenvolver esta quinta nos últimos anos, tentando projetá-la para o futuro, para as necessidades que aí vêm e para as respostas que cada vez mais os nossos cidadãos precisam e querem destas agriculturas que se têm que instalar no meio de uma grande dificuldade, fronteiras abertas, um mundo global, mas nós acho que temos ainda capacidade de resistir a grande parte das inovações que estão a acontecer e às dificuldades que muitas áreas estão a assistir. Esta quinta tenta, por antecipação, ir demonstrando que é preciso, com a tecnologia, com a capacidade de investimento, fazer rendimento suficiente para dar qualidade de vida aos seus empregados, aos seus colaboradores, aos próprios acionistas, aos donos dos terrenos, de forma a que todos têm em conjunto uma necessidade de preservar e de continuar a investir neste